Palavra de Deus, evangelista Heverson, vem cá e traz aquilo que Deus já colocou no seu coração. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus esteja e seja com todos aqueles que nos assistem. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que nos concede mais uma vez, podermos fazer menção da sua palavra e poder fazer menção daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quero agradecer ao nosso pastor Leonardo Soares, mais uma vez pela confiança, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Em Eclesiastes. Capítulo de número 1. Como bem falou o evangelista Norberto, você ainda pode compartilhar essa live e pode estar alcançando mais alguém nessa noite, através dessa transmissão, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, que nos diz assim a palavra de Deus. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Glória a Deus. Pai, nós queremos, Senhor, nesta hora, te rogar a tua inspiração nessa noite. Fala conosco mais uma vez. Leva-nos, Senhor, ao centro da tua vontade. Que nós possamos compreender, Senhor, qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Senhor, que nessa noite diminua o homem e cresça o Senhor. Que a tua palavra, Senhor, na minha boca, seja como fogo nos corações que me ouvem. E que em nome de Jesus nós possamos ser impactados e transformados pela espada que é a tua palavra. Portanto, Deus, fica conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus vem falando comigo muito fortemente esses dias acerca do nosso modo de vida enquanto cristãos, inclusive em comparação com outras gerações de cristãos que passaram por esta terra e, por que não dizer, também com os heróis da fé cuja história está descrita no texto sagrado. E o Senhor me confrontou esses dias e me fez refletir de quão séria é a nossa responsabilidade e quão séria deve ser a nossa posição em relação a essa responsabilidade. O Eclesiastes vai nos trazer um princípio e um ensinamento de que tudo é vaidade. E a despeito do entendimento de alguns, de que vaidade seja se cuidar do cabelo, quem sabe cuidar das unhas, cuidar da própria aparência. O que o pregador em Eclesiastes está falando não é sobre isso. Ele está nos falando sobre um outro tipo de vaidade. Quando você procura a palavra original utilizada para a vaidade aqui, no hebraico, é rebel. Rebel significa vacuidade, transitoriedade, aquilo que é insatisfatório, aquilo que é vão. Portanto, vaidoso é aquele
que é vão em seu ato, é vão em palavras ou na sua expectativa. É aquele que desencaminha, que ensina a vaidade e enche de vã esperança. Portanto, vaidade aqui, queridos, fala de algo vazio, vacuidade, vácuo, algo vazio, algo transitório, passageiro, algo que não tem solidez. É essa vaidade que o pregador em Eclesiastes está se referindo. E nós podemos resumir essa vaidade como futilidades. Uma palavra mais atual, que nós utilizamos hoje para coisas de menor importância, coisas que não têm tanta relevância. Portanto, eu quero pregar nessa noite sobre deixemos as futilidades. Glória a Deus. Na vida, irmãos, precisamos estabelecer prioridades. Nós devemos escolher na vida aquilo que é mais importante e separar daquilo que é menos importante. E assim nós estabeleceremos uma ordem de prioridades nas nossas escolhas, nas nossas condutas, nas nossas palavras. O Senhor quer trazer em nós a verdadeira importância de estarmos aqui nessa terra, não apenas para comer, para beber, para casar e dar-se em casamento, mas para cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E no ano do propósito, eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre isso. Jesus nos ensina a escolher sobre o que realmente importa. Quando em Lucas, no capítulo 10, versículo 42, ele vai dizer: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Os leitores da Bíblia conhecem isto aqui. Marta e Maria receberam Jesus em sua casa, mas Marta decidiu cuidar dos seus afazeres domésticos, enquanto Maria preferiu assentar-se aos pés do Mestre e ouvir os seus ensinamentos. Porque afinal de contas, os afazeres domésticos poderiam esperar, poderiam ser feitos outra hora, mas não é todos os dias que Jesus passa na nossa casa. Não é todos os dias que nós temos a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente. Como ele mesmo disse, muitos profetas desejaram ver e ouvir o que vocês veem e o que vocês ouvem. E aí Marta se inquieta porque Maria está lá nos pés de Jesus e diz: Senhor, manda Maria vir me ajudar aqui na cozinha. É muito serviço. E ela fica aí sentada nos teus pés. E Jesus dá a resposta implacável: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oh glória! Quais têm sido as tuas escolhas? Qual tem sido a tua posição espiritual diante de Deus? Que importância você tem dado ao seu relacionamento com Deus? Que importância você tem dado à sua comunhão com Deus? Jesus está ensinando sobre prioridades aqui. Por causa, irmãos, do apego às futilidades, às coisas de menor importância, temos sido pessoas totalmente dependentes, e nossa fragilidade é demonstrada no primeiro momento de adversidade. Você percebe um crente que não é sólido na palavra quando ele é provado em qualquer área da sua vida. Ele logo se deixa abater, ele logo quer desistir. Por quê? Porque a sua vida, os seus conceitos estão em futilidades. Parece que a sua fé não criou raízes
mais profundas. E nós precisamos entender para o que Deus nos chamou. Esses dias, saindo aqui da aula de teologia, com o nosso querido professor Tiago, ele me disse uma frase que me confrontou. Ele disse: Heverson, daqui a 100 anos, qual é a relevância daquilo que estamos fazendo hoje? Você já se perguntou isso? Porque isso, irmãos, é o que vai determinar se de fato estamos fazendo algo que importe ao reino de Deus, se de fato estamos fazendo algo que vai deixar um legado para este mundo. O que você tem feito, daqui a 100 anos as pessoas vão poder comentar: olha, ele deixou uma vida de exemplo, ela deixou uma vida de oração. E aquilo, confesso aos irmãos, me confrontou. E eu disse: Deus, o que eu tenho feito com a minha vida? Falta-nos consistência. Parece que a nossa casa, por qualquer coisa, é abalada. Mas Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde está edificada a sua casa? Queridos, nós precisamos entender que a nossa fé não é algo de momento. A nossa fé não é algo de oba-oba. E muitas vezes temos permitido as distrações do mundo, temos permitido o entretenimento suplantar a grandiosidade da revelação de Deus, do seu chamado, do seu propósito nas nossas vidas. Precisamos despertar e dar importância ao que realmente é importante em nossas vidas. Precisamos ser mais produtivos. Perceba o que Jesus disse em Mateus 25, versículo 20. Acerca da parábola dos talentos, ele disse: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Está falando de resultado. O Senhor me deu 5 e eu produzi mais 5. Está aqui. O que você tem feito com o que Deus te confiou? Você tem realmente feito a diferença? Deus está nos chamando nesta última hora. Talvez você ainda não tenha percebido, mas tudo que está acontecendo no mundo é um despertamento de Deus para que você descubra o que verdadeiramente é importante na sua vida. Antes as pessoas davam mais prioridade ao trabalho do que à família. Hoje, a família assumiu o seu devido lugar. Os pais olham para os filhos e os filhos para os pais. Se relacionam. E nós, de repente, podemos perceber que de fato e de verdade estávamos invertendo as prioridades, esquecendo do projeto principal de Deus nas nossas vidas. Em Mateus 21, 19, não é diferente. Jesus vai dizer: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que secou? Porque Jesus teve fome
e ao olhar para a figueira não tinha fruto. A árvore sem fruto vai secar. A árvore que não tem fruto deixa Jesus indignado. Deus te deu uma vida. Deus te deu talentos. Deus te deu dons. Deus te deu uma missão. E você não pode falhar com esta missão. Desenterra hoje o que Deus te confiou. Porque o propósito é maior do que eu e do que você. Deus não abre mão dos seus projetos. E se você não for, Deus vai levantar outro e vai colocar no seu lugar. Mas a obra dele não deixa de avançar. Você não precisa ser rico, não precisa ter faculdade para deixar um legado. Não. Você só precisa ser um crente justo, viver a palavra, pregar a palavra. Você pode não ter o seu nome escrito na calçada da fama, mas você vai poder escrever a sua história na galeria dos heróis da fé. Se você entender a profundidade do que Deus quer de nós, se você viver intensamente aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, se prepare para impactar vidas, para influenciar vidas, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na sua faculdade. Deus quer te levantar, não para ser influenciado, mas para influenciar uma geração perdida, que caminha a passos largos para o inferno. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 12 e o versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Jesus fala de um homem abastado, um homem contemplado de tudo que ele necessitava. E ele disse que ia viver agora de regalar a vida, não se importando com mais nada. E aí, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aquele homem estava vivendo os deleites dessa vida, satisfazendo sua alma com coisas banais, com coisas fúteis, que não preenchem o vazio que está dentro do homem. E Deus lhe disse: louco, o que tu tens preparado para quem será? Hoje te pedirão a tua alma. Deus está dizendo: nós temos que nos importar com aquilo que é eterno e não com o que é passageiro. Você tem que se perguntar todos os dias: o que eu tenho feito? Vai contribuir com o quê? O que eu tenho feito vai acrescentar em quê? Porque se não acrescentar, se não construir algo, é fútil. Não seja fútil, seja útil. Porque Deus quer se utilizar da sua vida. Temos pessoas nos nossos dias, infelizmente, adoecidas com as redes sociais, e que sentem a sua vantagem, a sua importância. Mas aqui eu quero condenar os exageros. Pessoas que passam o dia todo olhando um celular, não olha para o filho, não olha para o marido, não olha para a esposa. Onde estão as nossas prioridades? Será que temos dado importância realmente àquilo que é importante? Pessoas que estão perdendo seus casamentos
por causa de conversas em redes sociais, estão se destruindo, estão destruindo o maior patrimônio que nós temos, que é a nossa família. São as distrações. A pessoa, se vai comer um prato, evangelista Norberto, tem que postar a foto do que está comendo. Café da manhã, o almoço e a janta. Se está num lugar, tem que tirar a foto para mostrar onde é que está. Que necessidade exacerbada é essa, irmãos? O pregador está dizendo, isso é vaidade de vaidades. Isso passa. Mas sabe o que é que permanece? Jesus disse, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Emicalasteia. Oh glória. Oh glória. Precisamos repensar em fazer algo que produza resultado, em fazer algo que venha impactar positivamente as vidas, e não se pautar unicamente na nossa vaidade, em querer mostrar, em querer ostentar, porque isso é fútil. E muitas vezes a vida espiritual rasa que muitos levam é por causa da futilidade com que eles levam suas vidas. Olha o que Paulo vai dizer que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Preste atenção. Nós somos resgatados de uma vã maneira de viver. Olha aqui, vaidade. Se é vão, é vaidade. Nós já fomos resgatados das vaidades deste mundo, da vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais. E hoje eu vejo muitos crentes querendo viver a semelhança daquilo que o mundo propõe e impõe. Se tem qualquer coisa lançada pelo mundo, há uma inquietação para se ter aquilo, para se viver aquilo. Não. Deus nos chamou para ser diferentes. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz desse mundo. Aí hoje eu vejo crentes brincando às festas juninas. E eu fico me perguntando, aonde foi que Jesus mandou o crente acender fogueira, soltar fogos, em que isso acrescenta ao reino de Deus? Ah, mas é cultural. Mas é fútil. Deus não nos chamou para sutilidades. Deus nos chamou para agregar ao seu reino. Eu não vou discutir aqui o pecado acerca disso. Eu estou falando
de futilidades, coisas que não agregam em nada, que não acrescentam em nada, mas que são levados com avidez por pessoas que querem viver as tradições de antigamente, o modo de viver do mundo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Toravanaya Serimicholesai. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus para termos uma vida diferente. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Olha só isso, irmãos. João estava aqui preocupado com alguns que tinham se introduzido na igreja, mas que não eram de Cristo, eram do mundo, e falavam das coisas do mundo, e por isso o mundo os amava, o mundo os ouvia, porque em verdade o mundo não quer ouvir a verdade, o mundo não quer ouvir o evangelho, o mundo quer ouvir aquilo que lhe agrada. Eu lhe pergunto, o que você tem falado ao mundo? Porque se você não é do mundo, se prepare. Vai ter pessoas que vão lhe aborrecer, que não vão querer ser seus amigos, não vão querer estar próximo de você simplesmente pelo fato de você ser crente e ter renunciado à vã maneira de viver para viver uma vida santa e irrepreensível. Mas tem uma coisa: o amigo mais chegado, Jesus Cristo, Ele não vai se apartar de você. Aleluia. Podem todos te deixarem, podem todos te abandonarem, mas Jesus não te desampara. Continua olhando para o alvo, continua olhando para o foco que é Cristo. Oh glória. E logo em breve haverá recompensa para essa tua renúncia. Então precisamos decidir, ou somos do mundo, ou somos de Cristo. Porque então, João disse que os que são do mundo são ouvidos e aceitos pelo mundo. E por outro lado, Tiago disse que há inimizade entre Deus e o mundo. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Escolha de que lado você quer estar. Hoje você olha para a nossa geração. E você vai conversar com jovens, com pessoas que estão em formação de fé, de educação. E muitas vezes, irmãos, nós percebemos pessoas vazias, que só tem a casca, mas o conteúdo de Cristo não sai da sua boca. Nada que edifique, nada que agregue. Sabe por quê? É o dia todo num videogame, é o dia todo numa tela de um computador. Não busca conhecimento, não busca estudar, não busca crescer, não busca evoluir. E é por isso que a mensagem de Deus para você é: deixe as futilidades. Alguns dizem que estamos vivendo no meio de uma geração líquida. O que é geração líquida? Uma geração que não constrói ou que não absorve nada sólido. Tudo é passageiro.
Mas nessa noite, Deus está te convidando a deixar sua marca. Se você quer ser usado por Ele, ainda há lugar. Ele ainda conta contigo. Ele ainda quer te levantar nessa terra para fazer a diferença. Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós precisamos deixar de sermos meninos espirituais. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Mas para isso você precisa enxergar o que é prioridade na sua vida. Porque Deus não nos chamou para coisas fúteis. Fala para mim qual tem sido a relevância da sua vida. Em que o reino de Deus tem se servido da sua vida? Cresça. É tempo de você amadurecer. É tempo de você evangelizar. É tempo de você orar. É tempo de você reclamar menos, criticar menos, murmurar menos e ver o que é que eu posso fazer para ajudar. O que é que eu posso fazer para acrescentar. Abra sua boca somente quando for para edificação. Não abra sua boca para destruição. Para de ser menino e menina. Porque o reino de Deus precisa de homens, precisa de mulheres cheios do Espírito Santo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha isso. Onde é que estão os teus olhos? Paulo disse: atentando nas coisas que não se vê. E o que é que não se vê com os olhos carnais? Com os olhos físicos? As coisas espirituais. Olha do que Paulo se ocupava. Olha o que Paulo dizia que realmente era importante. Mas o que você tem feito? Tem olhado para o que não se vê? Ou só para o que é terreno? Ou só para o que é circunstancial? Ou só para as suas necessidades? Deus quer te convidar nessa noite para você olhar para aquilo que os seus olhos naturais não podem ver. Mas se você abrir o seu espírito, Deus vai te mostrar o que o olho ainda não viu, o que o ouvido ainda não ouviu, e o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Isso é para você. Oh, não atentando nós nas coisas terrenas, mas atentando nas coisas celestiais, aleluia, não nas coisas temporais, ou seja, não naquilo que se passa, não naquilo que é vão, não naquilo que é fútil, mas naquilo que é eterno, naquilo que não terá fim, naquilo que é para toda a vida. É isso que realmente importa. Oh, eu sinto a presença de Jesus nessa noite. Ele está despertando crentes. Ele está sacudindo vidas espirituais que estão adormecidas nas suas casas, para te dizer: está vendo aí, eu já tenho falado contigo. É tempo de despertamento. Terabaço e revácia como triafá. O evangelho narrado por João, aleluia, traz uma palavra de Pedro, capítulo 6, versículo 68 de João. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor,
para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, irmãos, o que é que temos buscado? Será que temos buscado palavras de vida eterna? Será que o que nós temos buscado é realmente o que importa? O que vai nos levar para o céu? Ou são coisas passageiras? Porque Pedro disse, Jesus perguntou, vocês querem ir com eles? Pedro disse, ah, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu, Jesus, tens palavras de vida eterna. Aleluia, você está à procura de palavras de vida eterna? Você está lendo a palavra? Você está ouvindo pregações de que tem alimentado o seu espírito de Deus ou das coisas do mundo? Nessa noite Deus está dizendo, se alimente das minhas palavras, porque os céus e a terra se passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pedro fez a escolha dele. Eu quero palavras de vida eterna. Eu quero palavras de vida eterna. Eu quero Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Eu quero ouvir a voz de Deus de madrugada, de manhã. Eu quero ouvir a voz de Deus no meio da rua, na escola, na faculdade. Eu quero Deus. Eu quero me encher de Deus. Faça a sua escolha. Pedro fez a escolha dele. Eu não saio daqui dos teus pés, porque só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens o que alimenta o meu espírito. Eu não saio daqui, e daqui ninguém me tira. Oh, aleluia! Temos aí um curso de teologia em que é transmitido gratuitamente nas redes sociais. Não é assim, Reginaldo? Um curso de teologia completo, profundo, mas quantos têm se interessado a buscar o conhecimento de Deus? Quantos têm se interessado a buscar alimento sólido, espiritual, eterno, para não ser levado por vento de doutrinas? Quantos têm se interessado por ouvir escola bíblica dominical? Não, mas se fosse um jogo de futebol, estava lá. Quando é que o jogo de futebol vai te levar para o céu? Nada contra. Eu estou falando de prioridades e futilidades. Tem gente que agora não está no Free Fire o dia todo. Nada contra também. Eu estou falando em que isso vai acrescentar a tua vida. Meu Deus, será que foi para isso que Deus nos chamou? Será que foi para isso que Deus entregou o Filho dele na cruz? Mas vão alguns seguindo o curso do mundo, desapercebidos, sendo distraídos por aquilo que é terreno, por aquilo que é passageiro. Em Colossenses 3:2, Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha isso, irmãos, o que é que tem ocupado a tua mente? É aquilo que você se alimenta, seja pela visão, pela audição. O que é que tem enchido a sua mente? Pensai nas coisas que são de cima. Não é que você tem que esquecer da terra, não é isso, literalmente isso. Paulo está dizendo a prioridade é as coisas de cima. Anda na terra, mas com a mente no céu. Para que você não seja como as 5 virgens loucas que foram surpreendidas sem azeite na lamparina. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E é isso que Paulo está falando. Eu só penso se eu me alimento daquilo. Se você se alimenta das coisas de Deus, você vai pensar nas coisas de cima. Mas se você só se alimenta do que é terreno, meu querido, você está perdendo o melhor de Deus. Você está perdendo os tesouros escondidos que Deus tem reservado para você. Faça algo relevante. Ore por alguém necessitado. Faça uma visita a alguém que está angustiado. Pregue a palavra para alguém. Traga vidas para o reino de Deus. Porque isso é o que de fato e de verdade vai ficar. É o legado que nós podemos deixar. É se nós fizermos aquilo para o que fomos chamados. Leia a Bíblia. Sim, se alimente da palavra. Leia livros. Em vez de ficar o dia todo em coisas que não edificam em nada. Em vez de ficar o dia todo na frente de uma televisão, comendo lixo, vá se alimentar de algo que vai produzir mudança na sua vida. Mudança de pensamento. Aquilo que Deus tem projetado para a sua vida depende de algumas ferramentas que você precisa buscar. Mas é você que tem que buscar. Alguém disse que o cemitério é o lugar que guarda os maiores tesouros que já houve na terra. Sabe por quê? Não são os corpos. É porque aquelas pessoas que estão lá poderiam ter produzido mais e não produziram. Poderiam ter realizado sonhos e não realizaram. Poderiam ter feito mais para Deus e não fizeram. Levaram consigo todo um projeto que Deus queria desenvolver e desenrolar na vida dele. Não faça isso com a sua vida. Deus tem galardão para o seu trabalho. Cristo é a única realidade que vale a pena nessa terra. Cristo é a única realidade nessa terra. Tudo vai passar, mas Ele vai permanecer. E aqueles que estiverem com Ele também irão permanecer. Se estiverem em oração, jejum, com a palavra, e ganhando almas para o reino de Deus, você vai poder realmente fazer coisas que vão deixar um legado. Preste atenção, eu estou terminando. Eu quero só falar da vida de alguns homens que fizeram algo na história de relevante. Eu quero falar aqui de João Patton, ou João Patton, que sem o dinheiro da passagem e com tudo que possuía, inclusive uma Bíblia embrulhada num lenço, saiu a pé para trabalhar e estudar em Glasgow. Um homem que Deus chamou, e ele saiu somente levando uma Bíblia embrulhada num lenço, e saiu para trabalhar a pé em Glasgow. O que falar de Hudson Taylor, que começou a orar pedindo que Deus enviasse mais de 30 missionários antes de findar o ano de 1879 na China. O que falar de Charles Spurgeon, antes de iniciar a construção do famoso templo em Londres, o Metropolitan Tabernacle, com alguns dos seus membros, se ajoelharam no terreno entre as pilhas de materiais e rogaram a Deus
que não permitisse que trabalhador algum morresse ou ficasse ferido durante a execução das obras de construção. O homem que ficou conhecido como príncipe dos pregadores. E construiu um templo de adoração ao nosso Deus. O que falar de Dwight Lyman Moody, que não muito depois de casar-se, com a idade de 24 anos, deixou um bom emprego com um salário de $25.000 por ano. Um trabalho fabuloso, um salário fabuloso para aquele tempo, para trabalhar todos os dias no serviço de Cristo, sem ter a promessa de receber um único cêntimo. Isso aqui faz me lembrar do pastor Gerinaldo Messias, quando o Senhor o chamou e ele abdicou para se dedicar à obra de Deus. O que falar de Jonatas Goforth, o qual no tempo de estudante no ginásio visava ser advogado, até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Roberto McCheyne, e todos os seus planos e projetos foram mudados para o reino de Deus, porque ele entendeu que isso aqui é eterno. Oh glória! George Miller, antes de morrer, testificou que pela fé alimentava 2.000 crianças e nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos. Sabe por quê? Porque Deus providenciava o alimento diário daquelas crianças. 2.000 crianças sustentadas por um homem. Irmãos, isso é fabuloso, isso é extraordinário. Me faltaria tempo aqui para falar de Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, João Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, David Brennan, enfim, tantos outros. Eu só quero destacar aqui Jonathan Edwards, que pregou um sermão que até hoje é comentado: pecadores na mão de um Deus irado. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro, mas convém saber algo mais da parte da história, geralmente suprimida. Imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara, durante 3 noites não dormira, rogara a Deus sem cessar: dá-me a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha um semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção de pecado caiu sobre o auditório. Oh, irmãos, homens que fizeram a diferença. Visitei o velho templo de Nova Inglaterra. Aqui o comentarista diz: onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver-lhe o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. Oh irmão, que haja dedicação e empenho naquilo para o que Deus nos chamou. Não seja mais um. Diga a Deus: Deus, eu quero fazer a diferença na minha geração. Nós temos a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:38, onde o escritor aos Hebreus vai dizer: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer:
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ei, Elias era como eu e como você. Homem falível, cheio de defeitos. Mas um homem que orou e o céu fechou por 3 anos e meio, não houve chuva. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que Deus também pode usar a você. Se Deus usou Elias para fechar o céu e não chover, e depois orar novamente e chover, se Elias era como nós, Tiago está dizendo, seja alguém que Deus possa usar. Seja alguém com quem Deus possa contar. Seja alguém que chame a atenção de Deus. E Deus diga, eu quero andar com ele. Eu quero andar com ela. Porque ele está fazendo a diferença. Ela está buscando fazer a diferença. Chame a atenção de Deus. Buscando coisas sólidas. Buscando as coisas espirituais. E não apenas as terrenas. E eu quero concluir nessa noite fazendo uma oração por você. E de repente está ouvindo essa mensagem e está dizendo assim, realmente eu me perdi do foco. Eu vinha num caminho certo, mas por algum motivo eu mudei a direção. Quero orar por você que está me ouvindo, que de repente está levando uma vida fútil, uma vida vã. E que nessa noite quer servir a Jesus, quer entregar a sua vida a Ele, e quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quero orar por você onde você estiver. Essa palavra ela é tanto evangelística, como ela serve para a igreja também. Mas curve a sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a vida daqueles que me ouvem. E que, Senhor, receberam a tua palavra de bom grado, sabendo que esta não é palavra de homem, é palavra de Deus. E querem mudar de direção. Senhor, primeiro aqueles que querem entregar suas vidas a Ti. Perdoa os seus pecados. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. E lhe dê agora o Espírito Santo como selo, como garantia da sua salvação. Senhor, apague os seus pecados. E que em nome de Jesus, Senhor, Ele trilhe um novo caminho em Ti. Deus, eu quero Te apresentar aqueles que estão fora do propósito. Daqueles que perderam a visão, que já foram visionários, que já foram sonhadores, concernente às coisas do Teu reino. Mas que por algum motivo se perderam no caminho, se embaraçaram com as coisas desse mundo e que agora reconhecem que precisam tomar uma nova posição espiritual diante de Ti. Senhor, que essa pessoa agora venha receber novos talentos, novas habilidades e aquilo que estava, Senhor, enterrado, seja desenterrado nessa noite. Que sejamos, Senhor, bravos trabalhadores do Teu reino, guerreiros, que iremos avante, propagando o Teu evangelho, a Tua palavra, alcançando pecadores e fazendo dessa sociedade itabaianense uma sociedade melhor, uma sociedade temente a Ti, que conhece a Tua palavra, que teme ao Teu nome. Senhor, usa-nos para a glória
e honra do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.